Agora sim. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui. Hoje, dia 22 de novembro de 2023, até que o Senhor tenha nos ajudado. É bom estarmos aqui. Como eu estava dizendo, antes de ser interrompido pela ausência de gravação, cada vez que nós viemos aqui ao estudo bíblico, nós crescemos um pouco mais, né? E esses crescimentos às vezes não são identificados em primeiro momento, mas com o tempo isso vai se avolumando. Que Deus nos ajude. Nós estamos terminando a carta pastoral sobre o dízimo. Então, quem está aqui na igreja tem em mãos as últimas páginas de um livro que é divulgado pela IPB sobre dízimos e ofertas. E esta informação sempre é muito boa, porque é uma informação que vem da igreja. Então, é o que a igreja pensa sobre dízimos e ofertas. Não é um livro que nós compramos, não é um outro tipo de texto, é um texto de origem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso que é bom nós olharmos o que diz acerca disso, desse assunto, oficialmente falando. Então, nós vimos sobre as ofertas, que as ofertas são bíblicas, assim como os dízimos também são bíblicos, que isto tem origem desde o Antigo Testamento. Agora nós vamos então para umas orientações finais, né, acerca dos dízimos, e depois nós teremos uma sessão de objeções e respostas também. Comecemos então lendo o texto. Eu estou na página 25, diz assim, o título: Orientações pastorais a serem seguidas pelas igrejas locais. Então, há pelo menos aqui 10 itens, né? Nós não vamos ler integralmente todos, vamos destacar aqui o que acreditamos ser melhor para nosso crescimento. A prática piedosa dos membros da igreja na entrega do dízimo é algo bíblico. Bom, isso ficou bem claro. Requerido de todo crente que revela o correto entendimento sobre Deus e sua providência, sobre o homem e sua dependência, e é um ato de adoração cristocêntrica, portanto, deve fazer parte da rotina do povo de Deus. Então, o dízimo, ele não é uma invenção. O dízimo, ele é uma prática de devoção e adoração muito antes de existir uma igreja institucionalizada como nós temos hoje. A igreja, quanto povo de Deus, sempre existiu desde o Éden. Mas hoje nós temos, por exemplo, uma denominação chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, assim como existem outras denominações X, Y, Z. Antes da existência dessas denominações, o dízimo já havia sido inventado. O dízimo antecede a lei, é o segundo ponto. É regulamentado na lei e como tal foi cumprido em Cristo como todas as demais leis, mas não anulado no caminho da santidade de seu povo, pois é parte da lei moral de Deus e ratificado pelo Senhor da igreja. Portanto, é descabido todo comentário demeritório à prática da sistemática entrega do dízimo às igrejas. Os abusos de grupos religiosos estranhos à nossa denominação, ou casos isolados de má administração, não devem ser vistos como desculpa para membros e igrejas não contribuírem com seus dízimos. Então, isto pode acontecer, né? Infelizmente, nós sabemos de muitos escândalos envolvendo denominações que acabam fazendo comércio da fé. Vendem rosa, vendem vassoura, vendem... tem muitas coisas que são vendidas aí hoje em dia, né? Em alguns circuitos que nós não reconhecemos como igreja, são seitas, mas estão aí na mídia, nem por isso as pessoas deixam de ir lá. E tem também, infelizmente, algumas denominações que não são boas administradoras e as pessoas ficam com receio. Eu não vou dar dízimo, ou porque pode acontecer isso, ou pode acontecer aquilo outro. Bom, de qualquer maneira, o dízimo ele é um preceito bíblico. Ele não deve ser sonegado a despeito destas coisas, porque afinal de contas o dízimo pertence ao Senhor e tem que ser entregue. É uma forma de adoração. Nós já vimos que o dízimo e a oferta são diferentes. O dízimo ele tem um percentual, 10%, né? Uma parte
ou seja, a décima parte, né, a décima parte de 100, como se fosse por isso 10%. A oferta é voluntária, tanto a oferta quanto o dízimo são bíblicos. A IPB, quanto denominação, ela recolhe o dízimo das igrejas, então a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela dá dízimo também, ela dá seus 10% à denominação. Grande parte desse dinheiro, desse valor, ele é investido em missões. Nós veremos isso daqui a pouco. Mas eu quero chamar a atenção para o tópico 8. A entrega do dízimo como ato de adoração revela a compreensão bíblica de que Deus é dono de todas as coisas e nós somos apenas seus mordomos. Esse princípio é importante, porque nós temos a ilusão de pensar que aquilo que nós temos é nosso, mas nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. E aí continua o texto. E como tais, devemos reconhecer que tudo que temos e somos vem das mãos de Deus, e por isso não pagamos o dízimo, como se fosse algo nosso que nos desfazemos, mas sim devolvemos parte daquilo que Deus nos deu, no ato de reconhecimento da soberania divina. Então, quando nós entregamos 10% do nosso labor, há um princípio operante nisso, o princípio operante de que eu reconheço que há uma mão sobre as nossas cabeças e que esta mão tem nos favorecido com tudo aquilo que nós usufruímos: saúde, trabalho, tempo de vida, filhos, ar que respiramos, solo que pisamos, língua que falamos. Tudo isso são dádivas do Senhor. Esses objetos ao qual eu listei não são naturais nossos, são dados pelo Senhor. Quando nós entregamos os dízimos, nós estamos apenas ratificando, confirmando aquilo que a Bíblia diz, que do Senhor é a terra e tudo aquilo que nela contém, como diz Salmo 24, verso 1. Vamos avançar um pouco mais. Esta parte eu acho que está bem tranquila. Eu gostaria de avançar um pouco para os 10% como método de contribuição praticado pela IPB. Perdão, eu acho que eu confundi aqui, é página 24, eu tinha que ter visto isso antes. Eu coloquei a página 25 primeiro, a página 24. Eu não li a 24, li a 25, me perdoe. Agora que eu vou ler a 24. Vamos para a página 24, que diz acerca dos motivos por que a IPB pratica os 10%. Agora vamos falar sobre a denominação. Mas não houve prejuízo termos avançado e agora voltarmos, porque são sessões diferentes, tá? Então, primeiro, por que a igreja, por que dar 10% do dízimo pelo ponto de vista da igreja? Primeiro, por ser constitucional. Conforme artigo 88, letra J da CIPB, são funções privativas do presbitério providenciar para que as igrejas remetam pontualmente o dízimo de sua renda para o Supremo Concílio, cabendo ao concílio inferior, no caso o presbitério, zelar e cuidar das igrejas jurisdicionadas, façam suas remessas mensalmente. Então, o que eu quero destacar aqui é que não são apenas os membros que dão dízimo, as igrejas dão dízimos também, só que as igrejas dão dízimo para o Supremo Concílio. Então, todo final do ano, isso é feito um levantamento no presbitério das igrejas dizimistas. E as igrejas devem ser dizimistas. Caso não sejam, existem sanções que o presbitério pode acionar para que as igrejas sejam zelosas com aquilo que tem que ser feito. Então, se o presbitério ele é um presbitério onde todas as igrejas são leais, é mais fácil conseguir e acionar alguns tipos de benefícios para o próprio presbitério, como, por exemplo, fazer parcerias. Se as igrejas são infiéis, a IPB, a denominação, vai nos olhar com certo grau de suspeição. Então é importante que as igrejas do presbitério elas estejam sempre de acordo, a fim de que o presbitério também possa fazer alguns tipos de parceria.
Vou dar um outro exemplo. Nós temos algo na Igreja Presbiteriana do Brasil chamado junta patrimonial. Certa vez, esta igreja pensou em comprar um terreno aqui ao lado. A junta patrimonial, ela é um departamento da igreja que pode ser acionado caso uma igreja queira comprar um terreno. Eles emprestam o dinheiro. Só que só emprestam o dinheiro a um juros, não juro, mas as parcelas são bem baixas mesmo, se a igreja for fiel nos seus dízimos. Caso contrário, a IPB não emprestaria. Então nós fizemos essa consulta e precisaria fazer esse tipo de levantamento. A nossa igreja, graças a Deus, tem sido fiel e dado seus dízimos à IPB. Mas eu só quero chamar a atenção de que se não fosse, ela não poderia usar desse recurso de comprar um terreno de 200, 300 mil, porque a IPB ia falar: vocês não são fiéis, então nós não vamos emprestar o dinheiro. Que vergonha seria para nós, né? Mas a igreja acabou optando por não comprar o terreno, mas chegamos a aventar, acionar a junta patrimonial para nos ajudar, se a igreja decidisse comprar, mas não foi o caso. Então, é importante que as igrejas sejam fiéis. Um segundo argumento é que a IPB é uma federação de igrejas e elas precisam de subsistência. Então, lá no último parágrafo está escrito assim: da mesma forma como os presbitérios, sínodos do Supremo Concílio, retratam bem o governo presbiteriano de cada escritura, também necessitam de recursos para desenvolver suas atividades eclesiásticas, conciliares, missionários, educacionais, juristas, patrimoniais, entre outras. Então, o que o presbitério faz com as remessas, né, ou a igreja faz com as remessas de dízimo? Transforma isto em benefício para a própria igreja. Eu vou dar um exemplo. O nosso presbitério tem um instituto presbiteriano do Alto Tietê. O que é esse instituto? É um colégio formado por pastores e presbíteros deste presbitério que dão aula de um curso básico de teologia. E isso é mantido pelo presbitério. Então, algumas benéfices são devolvidas à igreja. Assim também como agora, pensando numa conjuntura maior, nós temos a JMN, Junta de Missões Nacionais, que é responsável pela manutenção de, por exemplo, missionários que estão atuando aqui na região do presbitério do Alto Tietê. Nós temos, por exemplo, o Marcelo, que está em Santa Branca, assim também como nós temos um outro missionário lá em Salesópolis. Esses missionários são pagos pela igreja, pela JMN. E esses recursos de aluguel do imóvel onde é pregado o evangelho, do aluguel do missionário, da estadia, onde ele pode ficar, e também dos provimentos para que ele venha dedicar-se ao evangelho, isto vem da igreja presbiteriana, são frutos do investimento que a igreja faz dos dízimos que recebe dos membros. Então nós vemos nesta região muito sendo empreendido durante vários anos por meio desses missionários que atuam nesses campos que estão próximos. Então, o dinheiro, o dízimo, ele não fica represado, ele vai para outras destinações. O terceiro parágrafo e também a terceira razão é mais descritiva nisso. Depois da primeira frase está assim: a igreja IPB cumpre seu papel quando aplica 54% de sua receita de dízimos para os projetos missionários de plantação e revitalização de igrejas através dos seus órgãos missionários. Então, 54% do que a igreja arrecada vai para missões, vai para a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e vai para a JMN, Junta de Missões Nacionais. A APMT lida com missionários para fora do Brasil, onde estão em vários países, alguns não podem ser revelado o nome por causa da perseguição religiosa, e a JMN, Junta de Missões Nacionais, atua dentro do território nacional. Então, 54% desses recursos são destinados a missões e revitalização de igreja. Seguindo, 18% para o ensino teológico de excelência. Então, a igreja presbiteriana mantém
seminários. Por exemplo, eu sou um ministro formado por um seminário presbiteriano. Então, eu sou fruto da remessa de dízimos que os irmãos e irmãs doaram para a igreja, devolveram a Deus por meio da igreja, que mantém os seminários a fim de que os professores possam dar aula, os alunos possam frequentar os seminários e possam receber a formação e os pastores possam ser formados. Isso também é fruto da administração da igreja. 8% para investimento em patrimônios da igreja locais para fim de novas aquisições. A ação social é contemplada em 5% do orçamento, o que tem mitigado de forma pontual a vida de ministros, irmãos e auxílio das igrejas no enfrentamento de problemas pontuais, vítimas de eventos naturais, entre outros. Então nós temos também uma secretaria social da igreja presbiteriana, uma espécie de secretaria. Ela está atuando e pode ser acionada para ajudar. Nós temos também alguns outros departamentos da igreja que ajudam jovens da nossa igreja que não têm condições de pagar uma faculdade. Esses jovens, isso pode ser acionado, agora me foge o nome desta instituição, mas é da nossa igreja, que financia uma pessoa que não consegue pagar a faculdade, mas depois ela tem que retornar esses valores depois de formado, mas isso já ajuda também. É uma espécie de FIES, o governo tem o FIES, né, que ele vai prover o cidadão a fim de que ele possa concluir a faculdade, a igreja também tem uma junta que auxilia nisso. Então nós temos alguns aspectos sociais da IPB. Então os dízimos eles vão para lá. Agora, voltando, dando prosseguimento, vamos ver sobre as objeções e respostas sobre dízimo, porque algumas pessoas não dão dízimo, porque há alguns receios ainda. Então, são dadas aqui 6 objeções, vamos tratar uma por uma. Primeira objeção: a prática do dízimo foi instituída pela lei mosaica e, portanto, o cristão está desobrigado de observá-la. Será mesmo? Vamos ver a resposta. As Escrituras ensinam que a prática do dízimo precede a instituição da lei, sendo comum entre os patriarcas, apenas incorporada à lei mosaica. À luz do exemplo de Abraão e Jacó, parece mais correto asseverar que a entrega do dízimo diz respeito à relação do crente com o seu Senhor, pois é um reconhecimento prático de que tudo pertence a Deus e do seu senhorio sobre a vida dos seus servos. Devo lembrá-los, meus irmãos e irmãs, que a menção do dízimo de fato é anterior à lei. Lembre-se que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, isso está lá em Gênesis, no capítulo 14, salvo engano. Assim também como Jacó deu o dízimo quando dormiu, teve um sonho lá na região de Betel, onde ele viu aquela escada e jurou dar o dízimo também. Então a expressão dízimo, 10ª parte, como uma expressão de adoração, já era uma prática muito anterior, mais de 400 anos anterior a Moisés. Então esta ideia de que o dízimo foi abolido porque a lei foi abolida, não é um argumento válido. A lei, não, muito mais porque a lei não foi abolida na sua completude. Nós temos alguns aspectos da lei cerimonial que foi abolida, mas muito da lei moral prossegue. Segunda objeção: Jesus condenou o dízimo entregue pelos fariseus. Meus irmãos e irmãs, isto não é verdade. Vamos ver aqui a resposta. Na verdade, o que Jesus condenou não foi o dízimo, mas a atitude dos fariseus em observar a entrega dos dízimos nos mínimos detalhes e negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Está em Mateus 23, 23. Além do mais, as palavras de Jesus são as seguintes: devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Indicam sua aprovação à prática da entrega dos dízimos. Alguns se aventuram a defender que essas palavras de Jesus são ensinamentos antes da cruz que não devem ser observados, o que também não significa nada disso. Jesus Cristo ensinou que o dízimo poderia ser dado por meio de uma repreensão que estava fazendo aos fariseus. Os fariseus, eles tinham o hábito de serem rigorosos na questão dizimal, mas ignoravam, por exemplo, a assessoria que deveriam dar aos pais. Eu cheguei a comentar isso algumas quartas-feiras anteriores,
de que eles declaravam que uma oferta era corbã, era sagrada, e por isso não poderiam ajudar a aposentadoria dos pobres velhinhos. Isso era um ato de injustiça que Jesus Cristo estava reprovando. Então Jesus reprova a avareza dos fariseus e não o dízimo. Acho que isso está bem claro. Objeção, ou terceira objeção. A única referência sobre dízimo nas epístolas é um comentário sobre o sistema levítico. Resposta: é verdade que a única referência do dízimo, no sentido literal, nas epístolas se encontra em Hebreus, num contexto em que o sistema sacerdotal é abordado. Contudo, o argumento do escritor da carta é que o sacerdócio de Jesus é superior ao levítico, pois Cristo é eterno e seu sacerdócio foi representado no ministério de Melquisedeque, que prefigurava o Messias. O que deveria causar mudança da lei seria a alteração do sacerdócio, mas o sacerdócio de Cristo não foi anulado desde Melquisedeque. Dessa forma, ao entregar o dízimo a Melquisedeque, o crente Abraão entregou a Cristo, e por meio dele todos os seus descendentes levitas. Ao invés de aprovar a ilegitimidade da entrega dos dízimos pelos cristãos, essa referência parece confirmá-la. Esse é o argumento de que Abraão, ao dar o dízimo para Melquisedeque, ele não apenas deu o dízimo, mas também toda a sua descendência por solidariedade. Como assim? É como se os levitas também tivessem dado o dízimo. Então, é como nós pensarmos assim: os nossos filhos, eles não podem dizimar se eles não estão trabalhando, por serem crianças. Mas os seus pais, quando dão o dízimo, os seus filhos também, por solidariedade, por associação, estão também dizimando. A casa está dizimando. E é por isso que pode-se dizer que, embora, vou usar aqui a figura do Leonardo, não esteja trabalhando e o pai trabalhe, o Leonardo dá o dízimo por meio do seu pai, que é fiel, porque ele está dentro da casa, né? Estou só dando um exemplo. Esse é o entendimento aqui do que os levitas deram o dízimo para Melquisedeque por meio de Abraão, o seu ascendente. A questão aqui é que o dízimo, ele é uma prática válida, não deve ser desconsiderado. Objeção 5. Não há referência da observância da entrega dos dízimos entre os cristãos da igreja primitiva. Então aqui é um discurso mais histórico, vamos ver aqui. É verdade que alguns argumentam que a cobrança do dízimo no cristianismo surgiu relativamente tarde, por volta do século VI. Assim mesmo, não sendo aceita igualmente por toda a igreja, e que nos 3 primeiros séculos do cristianismo não houve pagamento de dízimos, e muitos dos pais, como Irineu, por exemplo, no século II, condenavam, por considerar legalista e ritualista. Contudo, um exame da história da igreja primitiva revelará que essa asseveração é imprecisa e precipitada. Em um estudo sobre o assunto, Randy Alcorn demonstra com o próprio Irineu, bem como Agostinho e Jerônimo, enfatizavam o dever cristão em contribuir por meio dos dízimos e ofertas. Aqui um argumento mais histórico. O autor está utilizando aqui a referência de livros históricos que nós não temos acesso, a tradição histórica aqui, dizendo que alguns pais da igreja afirmavam que o dízimo veio tardiamente. É possível, mas esse argumento histórico está pensando na igreja quase como uma instituição. Não vou dizer exatamente como uma instituição, porque no primeiro século ainda estava se formando esta ideia, né? Mas o que nós precisamos nos ater são os princípios bíblicos que estão bem fundamentados. Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo, o autor de Hebreus fala sobre o dízimo, Jesus Cristo fala sobre o dízimo. O argumento histórico ele acaba sendo secundário, uma vez que nós devemos basear o nosso comportamento na revelação e não necessariamente na história. Última objeção. Exigir contribuição dos cristãos é legalismo e, portanto, inconsistente com a liberdade cristã. Isso aqui tem uma falácia, que é interessante esse argumento. Vamos olhar com mais calma. Liberdade cristã não significa autonomia. Um dos princípios básicos entre os reformadores é que a consciência cristã é serva da palavra de Deus.
Dessa forma, é sempre arriscado reivindicar uma liberdade que ultrapassa os limites da Escritura. As contribuições cristãs devem ser reguladas pelo impulso ou sentimento individual ou por princípios bíblicos e pela consciência daqueles que temem a Deus? É claro, uma pergunta retórica. É claro que deve ser governada por princípios bíblicos. Em Cristo, o seu povo é liberto da maldição da lei, mas isso não significa viver sem normas, inclusive no que diz respeito às contribuições financeiras dos cristãos. Isso aqui é importante. Algumas pessoas dizem que quando a igreja exige dar dízimo, está colocando a pessoa debaixo do legalismo, dizendo que a pessoa ela não deveria fazê-lo por ser livre. Mas a liberdade que nós temos quanto cristão não é uma liberdade de autonomia, ou seja, cada um é livre e deve viver por si só. Nós somos uma corporação, nós somos uma sociedade de almas, nós somos uma igreja, um corpo, e este corpo não deve pensar-se de uma forma individualista. Paulo repreende disso quando fala que não pode a mão dizer à outra mão o que você está fazendo aqui, ou parte do corpo se rebelar. A ideia é que todo o corpo trabalha para junto de si. Então algumas pessoas vão usar um falso argumento dizendo que cada um é cada um e deve fazer o que bem entender. Ora, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos uma comunidade. O Pai, Ele é nosso, não é seu Pai. Nós precisamos aprender a conviver e a crescer junto com a igreja. Ou seja, não existe uma autonomia absoluta. Nós temos uma heteronomia, dependemos da lei. Por fim, Deus não precisa do dinheiro dos seus servos e nem depende dele para o avanço do seu reino. Os textos das Escrituras referentes aos dízimos e às contribuições cristãs parecem indicar que esse exercício é, primeiramente, um reconhecimento de sua soberania sobre a vida humana e, também, uma demonstração que, para o devoto, a obediência ao Senhor sempre ocupa o centro da sua atenção. Então, meus irmãos e irmãs, nós encerramos a carta pastoral e espero que vocês tenham guardado os fascículos anteriores, mas fazendo um fechamento aqui entre nós percebemos que a prática dizimal, ela primeiramente é uma prática voltada à adoração. Você dá o dízimo não porque você é obrigado, você dá o dízimo como uma expressão de adoração. Da mesma maneira, a oferta. Isso não significa que nós devemos fazer de uma forma sem regulamentação. Lembre-se que o primeiro culto registrado a Deus na Bíblia está relacionado com ofertas. É a oferta de Abel e a oferta de Caim. Ambas as ofertas foram apresentadas em um determinado dia, um determinado local, com determinadas pessoas. Havia sim uma regulamentação. E a oferta de Caim foi rejeitada porque Caim foi rejeitado. Trazer a oferta é um dever do cristão. Recebê-la é uma opção do Criador. Ele irá receber de acordo com aquilo que ele lhe apraz. Mas o fato é que, como adoradores, nós iremos sempre levar a Deus aquilo que cremos que representa o que pertence a Ele, a nossa vida e tudo aquilo que temos. Isso tem que ficar claro. Segundo, a entrega de dízimo e ofertas antecede a ideia da lei e de institucionalizações. O que eu estou entendendo por institucionalizações? São quando a comunidade se organiza e começa a produzir estruturas. Por exemplo, a lei ela é uma estrutura de normas que devem ser observadas. Antes dessa formação de estrutura, nós já temos a prática de dízimo e oferta com Abraão e Jacó. A igreja no Novo Testamento, ela continua exercitando esta prática. Jesus Cristo fala sobre isso, o autor de Hebreus também fala. Se não é gasto muita tinta nisto, é porque os autores bíblicos tinham por claro que algumas práticas eram absorvidas pela igreja e não precisavam ser defendidas, uma vez que todos faziam. É o argumento do silêncio, né? Não se fala tanto porque é uma prática que era muito comum. Haja vista que os judeus faziam isso e a igreja,
por um bom tempo, pelas suas primeiras décadas, ela era constituída principalmente de judeus. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu espero que tenhamos caminhado. É claro que o assunto não se esgota, é um assunto que pode ser visto por outras formas de observar, mas é bom saber que nós temos uma carta pastoral sobre o dízimo de 2018 e que, caso tenha alguma dúvida, você pode reivindicá-la pelo site da nossa IPB, você conseguirá encontrar, ou em outros sites de busca, que eu tenho certeza que esse documento estará na sua mão com facilidade. Que Deus nos abençoe. Amém.